Assim está escrito em Lucas, capítulo 13, 16. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Vamos lá. O tema deste vídeo: quem era o espírito que aprisionava a mulher durante 18 anos? Quem era essa mulher? Quem era esse Satanás? Satanás nós sabemos que significa opositor, adversário. Satanás eram, nos dias de Jesus, os opositores dele. Quem eram os opositores dele? Eram os fariseus, os saduceus, os líderes religiosos. Quem eram os Satanás nos dias de Paulo? A mesma coisa, os líderes religiosos. Quem são os Satanás nos dias de hoje? A religião. Você fala do Cristo ressuscitado, eu não vou falar do Evangelho eterno. Do Cristo ressuscitado para esse povo, eles vêm com 7 pedras na mão. Porque eles se opõem, eles são Satanás, eles são opositores. Então, este opositor, ele prendeu essa mulher, escravizou ela com uma enfermidade durante 18 anos. Então eu quero fazer um vídeo o mais curto possível e passar o meu entendimento. Quem era este que aprisionou essa mulher durante 18 anos? 18 anos. E isso serve para os dias de hoje, porque muitos perguntam como que pode ter sido estabelecido o Evangelho eterno, como que pode, sendo que o mundo está uma desgraça, cheio de doença. Mas é isso que acontece. São maldições. A humanidade, a religião, as pessoas, a natureza carnal, ela vive debaixo de maldição. Ela vive debaixo da natureza maldita carnal. Ela vive nessa natureza, não tem jeito. E quando você tenta mostrar para uma pessoa que tem solução, ela te chama de tudo. De herege, ela te chama... Os religiosos fazem isso, né? Porque quem não conhece nada de Bíblia não está nem aí, nem sabe o que está acontecendo. Então, o Satanás daqueles dias é o mesmo de hoje. Vamos ler aqui o capítulo 13, do versículo 10 ao 17, de Lucas. Estou utilizando o texto da Nova Almeida atualizada e o subtítulo: A cura de uma mulher enferma num sábado. Versículo 10 de Lucas 13. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Veja bem. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos. Ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Aí eles falam lá na religião: manifesta o mulu. Em nome de Jesus, manifesta o mulu, o espírito da enfermidade. Vamos ver aqui se realmente esse Omulu. Esse Omulu, 1800 e pouco, 1700 e pouco, veio da África, a religião africana, candomblé, a Umbanda, o Voodoo, e trouxeram esses nomes aí, 1700, 1800 e pouco. E aí o pessoal acredita nisso. O pessoal vive, o pessoal, mente de religioso Eu também, quando era religioso, também acreditava nisso aí. 12. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: mulher, você está livre da sua enfermidade. Veja, o que acontece? Naqueles dias, uma pessoa enferma para um judeu, era uma pessoa possuída. Era uma pessoa que tinha uma possessão de alguma coisa. Era assim. Mas aqui, ó, você vê, mulher, você está livre da sua enfermidade. Ou seja, a mulher era enferma, ela tinha uma curvatura na coluna, ela tinha ali, provocada por alguma coisa. E nós vamos entender quem é que provocava isso. E impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glórias a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nesses dias para serem curados, mas não no sábado. É hipócrita, hipocrisia pura. Porém o Senhor lhe respondeu: hipócritas,
Cada um de vocês não desprende da manjedoura no sábado o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo se devia livrar deste cativeiro? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Veja, então era uma prisão, algo que aprisionava a vida daquela mulher. Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. 17. Tendo Jesus dito estas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro? Em dia de sábado, esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos. Aí a gente pega isso aqui, eu também no passado pegava isso daqui e é Satanás, é pombagira, é Omulu, é tranca-rua, é Zé Pilintra, é um trabalho feito, vem aqui na frente, no Vale do Sal, no Vale do Cal, e sexta-feira santa, sexta-feira de jejum, sexta-feira 13, sexta-feira do cuscuz, não, cuscuz não, e bota a mão na cabeça e passa óleo, e derrama óleo na cabeça da pessoa, e ali é um espírito, e vamos fazer jejum, e vamos... Obreiros, todos em jejum na sexta-feira, na terça-feira. Eu frequentei essa sinagoga. Obreiros, todos de jejum, e a gente ficava de jejum e orava. E hoje eu pego na cabeça de Lucifer, hoje eu pego na cabeça do Omulu, hoje eu pego na cabeça do capeta, hoje eu pego na... Tendo isso como um ser. Um ser, porque eles pegam Isaías 14:12, eles pegam Ezequiel 28, eles pegam Lucas 10:18, porque está escrito, Jesus diz que eu vi Satanás caindo como um raio, mas aí você vai lá no Código Sinaítico, eu vi Satanás caído como um raio, Satanás eram os opositores dele, e você vai ver quem é que aprisionava, o porquê que essa mulher aqui, ela andava toda encurvada, porque ela andava toda encurvada. Cadê aqui? Aqui. E chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ou seja, ela andava igual um anzol, 7/0. E o que é aquilo? Aí a gente lendo isso aqui, tá vendo? Isso aqui era o Omulu naqueles dias, há quase 2000 anos atrás. Mas Jesus nunca falou que era o Omulu. Jesus nunca falou que era tranca-ruas. Jesus nunca falou isso. Jesus foi lá, colocou a mão na mulher, endireitou a coluna, porque ele estava ali dele, Deus. O poder estava nele. Porque ele veio para aquilo. Ele veio para mostrar o poder do Criador. Que ele mesmo no Espírito, ele que era o Criador. Mas o porquê que aconteceu aquilo com aquela mulher? Vamos na essência buscar o porquê que aquele Espírito colocava aquela curvatura na coluna dela para ela ficar andando igual um anzol 7/0, toda encurvada. Aí nós vamos buscar então aonde? Em Deuteronômio 28:15 em diante. Mas eu não vou ler todo, depois você lê tudo aqui, ó, tudo que é maldição tá aqui. Tá o tumor, tá câncer, tá lepra, tá traição, tá pessoa presa, tá tudo aqui. Mas eu vou ler só o 15 e do 58 ao 61. Do versículo 1 ao versículo 14 de Deuteronômio fala das bênçãos para os israelitas. Porque aqui as leis foram dadas para o povo de Israel. Nenhuma dessas leis aqui foi dado para os gentios, que naqueles dias eram considerados como povo estrangeiro, povo que não fazia parte da comunidade de Israel. Mas que na verdade Paulo diz lá em Romanos 2, do versículo 14 ao 16, que os gentios que não tinham a lei escrita, mas sim Deus tinha colocado no coração dos gentios. Os gentios sabiam que não podia matar, não podia roubar, tinha que amar a Deus sobre todas as coisas. Os gentios sabiam. Então aqui, do versículo 1 ao 14, foi dito aos israelitas, aos judeus, que se eles andassem ali cumprindo as leis, eles seriam abençoados, eles seriam cabeça e não cauda, eles seriam ricos, prósperos, eles seriam tudo isso. E do versículo 15 em diante, foi dito aos israelitas, ao povo de Israel, porém, se eles não cumprissem as leis, aí viria sobre eles as maldições, que era Satanás, que era o opositor.
que eram as enfermidades, que eram as maldições, que era o adversário. O adversário de quem? O adversário do espírito. Ué, leia Gálatas capítulo 5, do versículo 16 em diante. Gálatas capítulo 5, do versículo 16 em diante. A carne milita contra o espírito, porque ambos são opostos. Um se opõe ao outro. Um se opõe. Água e óleo. A natureza carnal não se mistura. Então, ali estava, quem era o Satanás que estava no embate, no espírito daquela mulher? Quem era? O acusador, o adversário, Satanás. Esse era o que estava colocando as enfermidades nela. O que era esse Satanás? Era a desobediência por ela não ser uma cumpridora das leis dadas a Moisés. Você consegue estar entendendo? Veja que no versículo 15 de Deuteronômio 28. Porém, se não derem ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos, 613. Vai lá na descrição, desce aí no vídeo, vai lá na descrição, tem 1.500 e poucos vídeos, e procura lá os 613 mandamentos, estatutos de Deus. Tem um vídeo que fala sobre isso. 613. Eram 10 mandamentos mais 603 estatutos, ordenanças. Porém, se não derem, então se eles cumprissem, eles seriam abençoados, eles seriam o próximo, do versículo 1 ao 14, de Deuteronômio 28. Porém, se eles não cumprissem, porém, se não derem ouvido à voz do Senhor, seu Deus, deixando de cumprir todos os seus mandamentos, os estatutos que hoje lhes ordenam, então virão sobre vocês e os alcançarão todas as maldições. Aí você lê depois, ó. Malditos serão vocês na cidade, malditos serão no campo. Aí você fala, mas isso daí foi para os judeus, foi para os israelitas. Claro que sim, foi para eles. Mas, Paulo lá em Romanos 2, 14 ao 16, Paulo disse que as leis de Deus para os gentios foi colocado na consciência, na mente deles. Então, quando os gentios que não praticam, não andam na linha do Criador, que é o Espírito, sobre eles vem também. Ou não é assim? A lei escrita nas pedras foi para os judeus, mas para os... Deixa eu colocar, deixa eu colocar lá. Deixa eu colocar, porque às vezes você está aí fazendo não sei o quê. Ixi, entrou aqui errado aqui. Deixa eu colocar aqui, quer ver? Romanos, às vezes está ocupado, está no ônibus aí, não está podendo consultar muita coisa. Deixa eu lá. Romanos 2, do 14 ao 16. Quando, pois, os gentios que não têm a lei o que? Escrita, igual aos judeus, fazem por natureza o que a lei ordena, eles se tornam lei para si mesmos, embora não tenham a lei. Estes mostram a obra da lei gravada no seu coração, o que é confirmado pela consciência deles e pelos seus pensamentos conflitantes, que às vezes os acusam e às vezes os defendem. Então, os gentios não tinham a lei escrita, mas no consciente, no coração, no entendimento, os gentios tinham a lei espiritual de Deus. E os judeus era a lei escrita para obedecer aqui, ó, ali. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos das pessoas de acordo com o meu evangelho. Então, voltando lá, aqui estava falando dos judeus que aquela mulher, ela era uma judia, ela estava nos dias de Jesus e ela carregava aquela maldição sobre ela. Aquele Satanás, aquele adversário, aquele opositor, aquela sentença nela. Então, estava falando aqui que se não obedecesse, os judeus, sobre eles viriam todas essas maldições. São muitas, são muitas. Aí você indo lá para o versículo 58 e 61, fala assim, se vocês não tiverem o cuidado de cumprir todas as palavras desta lei, escritas nesse livro, para temerem este nome glorioso e terrível, a saber, o Senhor seu Deus, então o Senhor fará com que sejam terríveis as pragas que virão sobre vocês e sobre a sua descendência, pragas grandes e duradouras, e enfermidades graves e duradouras. Ele fará voltar contra vocês todas as moléstias do Egito, e vocês temerão, e elas se apegarão a vocês.
O Senhor também fará vir sobre vocês enfermidades e pragas que não estão escritas no livro dessa lei, até que vocês sejam destruídos. Quer dizer, além de todas essas pragas, maldições, ainda viria milhares de outras. Milhares de outras. E é exatamente o que acontece nos dias de hoje. A humanidade está debaixo da maldição. A religião está debaixo da maldição. Ué, Gálatas 3,10, Paulo disse, todos aqueles que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Gálatas 3,10. Gálatas 4, capítulo 4, versículo 4 e 5, Cristo resgatou todos que estavam na lei, ou seja, para não viver mais debaixo da maldição das trevas. E as pessoas fazem o quê? Quem não está na religião está nas obras carnais, fora da linha, e quem está na religião está nas trevas de Moisés, está buscando obras mortas que não servem mais. Então, o Satanás, o que aprisionava aquela mulher era o quê? As maldições de Deuteronômio 28. Porque, assim disse Jesus em Lucas capítulo 11, versículo 49 e 51. Por isso também disse a sabedoria de Deus, mandarei para eles profetas e apóstolos, e alguns deles matarão e outros perseguirão. Para que desta geração, que geração que Jesus estava falando? Aquela, quase 2000 anos, não tem nada a ver de hoje. Para que desta geração se peçam contas do sangue dos profetas, derramado desde a fundação do mundo. Desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o santuário. Sim, eu afirmo a vocês que se pedirão contas a esta geração. Só um versículozinho de Apocalipse para você. É o 18:24. Se você ler o capítulo 18, você vai ver que fala da destruição da Babilônia, lá do templo. Isso aqui ocorreu no ano 70 em Jerusalém, há quase 2000 anos. Aí no versículo 24, e nela que na Babilônia, nela em Jerusalém, foi encontrado o sangue dos profetas, dos santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, o que estava na vida daquela mulher, o que aprisionava ela, o que deixava ela encurvada, feito um anzol 7/0, eram as maldições. O espírito que estava lá era um espírito enviado pelo próprio Deus, era o espírito de maldição. Porque, veja, se eu for lá em Isaías 45:5, veja, o que está escrito aqui? Olha aqui. Eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu o cingirei. Deixa eu mudar aqui que eu já começo essas palavras aqui. Eu gosto de ver a NVI. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu o fortalecerei, ainda que você não tenha me admitido. De forma que do nascente ao poente saibam todos que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Eu formo a luz e crio as trevas, promovo a paz e causo a desgraça. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então, o que estava na vida daquela mulher, por ela estar debaixo de uma maldição, o que estava aqueles 7 espíritos que foram expulsos da vida de Maria Madalena, o que foi aqueles 2.000 que representavam uma legião na vida do Gadareno, o que foi o espírito de surdo e mudo, de cego, o que Jesus andava, os milagres que Jesus andava fazendo, era o que aquilo? Era desfazendo as maldições que estavam sobre a vida dos judeus, dos israelitas. As maldições de Deuteronômio 28. Por isso que ele foi oferecido como cordeiro. Por isso que ele que derramou o sangue dele inocente. Da mesma forma que no Egito foi usado o sangue do cordeiro para passar nos batentes das portas para livrar os israelitas dos egípcios, assim ocorreu na cruz. Yeshua foi oferecido ali como filho, como cordeiro, para resgatar os judeus das maldições que as leis tinham virado. Porque Deus não colocou maldições na vida das pessoas. As leis foram dadas pela desobediência, pela idolatria. Então foi dado 613 itens para eles no deserto. Uma viagem que era para durar 40 dias, durou 40 anos. E só castigo, serpentes, só coisas terríveis no deserto. E mesmo assim tinha água e tinha sombra para eles ali. Deus mandava um maná para eles se alimentarem. Então,
O que estava na vida dela, o Satanás que estava naquela vida, na vida aprisionando aquela mulher de 18 anos, era o adversário. Era quem? Era o juiz. Eram as leis, eram as maldições dadas a Moisés. Que se eles não cumprissem, estaria na vida. Agora, hoje em dia, vai lá no Emílio Ribas, vai no Hospital do Câncer, vai na Cracolândia, olha o seu vizinho. Às vezes você anda na sua casa, você tem até uma pessoa dessa forma. Às vezes é deficiente visual, às vezes tem uma doença, uma enfermidade. Aí você fala, não, mas eu sou um religioso, eu faço isso. Você está na maldição. Porque você veja, a coisa nos dias de hoje, ela é mais grave do que nos dias dos israelitas, tá? Hoje em dia é mais grave, porque aquela mulher, Jesus ainda não tinha derramado sangue por ela. Não tinha acontecido ainda ele ser pendurado. Eu não gosto de falar crucificação, porque na lei de Moisés falava ser pendurado em um madeiro. Então, eu não uso muito essa palavra, Jesus foi crucificado. Não, ele foi pendurado, porque a lei fala pendurar. Não sei, mas isso aqui não é o caso. Então, tanto faz se foi o cruz ou pendurado, mas na lei falava pendurado na cruz. Então, pendurado seria assim, lá embaixo. Não tem nada a ver de crucificação, mas tudo bem, tá aí. Lembrando que os romanos colocaram as garras deles, principalmente nos 4 livros históricos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Então, tudo. Então, não tinha acontecido ainda o sacrifício da cruz, ou do madeiro. Não tinha acontecido ainda a pregação de Paulo da graça, da sã doutrina. E, principalmente, não tinha acontecido ainda o dia do Senhor. Não tinha acontecido o juízo do ano 70. O dia do Senhor durou 3 anos e meio, metade de um tempo, metade de uma semana, 1260 dias ou 42 meses. Não tinha acontecido nada disso. Então, quem nasceu depois do ano 70 para cá, a coisa é muito mais séria. Tem muito mais responsabilidades os que nasceram do ano 70 para cá. Então tira isso da sua cabeça, que achando que o que aprisionava aquela mulher lá era um anjo caído do céu. Não, aquilo era o espírito de um anjo caído do céu, aquilo era o Babalorixá, o Mulu, isso é conversa de religião. Isso tem nada a ver. O que aprisionou aquela mulher, 18 anos, foram as maldições das leis mosaicas. E que, infelizmente, o que a religião hoje faz é o quê? Exatamente, a religião está justamente nas maldições que acompanhava, que travava aquela mulher. Que é viver, praticando, obedecendo alguns itens das leis mosaicas. Que é o dízimo, o batismo nas águas, comer pão, beber suco, apresentar criança, buscar Deus em tempo. Tudo isso aí é maldição. Tudo isso aí é coisa da lei. Então a religião está no mesmo caminho. Jesus expulsou, curou a enfermidade, falou, mulher, vai ser livre. A religião não. A religião não deixa os seus seguidores serem livres. Fazem deles escravos. Tanto faz ser sábado, domingo, segunda, terça. Todo dia o religioso ele é escravo. Todo dia ele é um servo das trevas de Moisés. Tá bom? Quem era o espírito que aprisionava a mulher durante 18 anos? Quem era? Você conseguiu entender? Eram as maldições de Deuteronômio 28. Era isso daí. E que, infelizmente, a religião está com os seus fiéis lá atrás nas trevas. Então, se foi útil esse vídeo, peço o seu joinha, peço que você compartilhe, peço que você se inscreva nesse canal, ative o sininho e vamos em frente falando da palavra do nosso Criador, do nosso Espírito, do Pai do nosso Espírito. Vamos em frente falando, passando o nosso simples e humilde entendimento da palavra dele. Quem sabe possa alcançar uma meia dúzia de pessoas. Até a próxima, se assim ele permitir. Tchau, tchau.